A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Estou aqui no canal Tudo Top Vitória para falar um pouco para cada um dos meus seguidores do amor de Deus. E hoje eu quero convidar a minha convidada, a evangelista Luzia Leão, para estar aqui junto comigo, para nós se expressar um pouco do amor de Deus. A paz do Senhor, missionária. A paz do tudo Senhor, bem? pastor Gilmar, tudo um prazer, bem? Uma honra ter a senhora aqui comigo aqui nessa live. Igualmente, obrigada. Missionária, hoje nós estamos aqui para falar um pouco do amor de Deus para as pessoas que vai estar nos seguindo neste canal Tudo Top Vitória. E hoje eu quero, junto com a senhora, falar um pouco das parábolas das 10 fichas, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 1 a seguir. E quero que a senhora fale um pouco dessa mensagem para nós, dessa parábola, que é tão importante para nós. Sim, pastor Gilmar. Estamos aqui, nesta noite, na presença de Deus, para ministrar a palavra do Senhor aos corações, para todos os seguidores, do canal do pastor Gilmar. A palavra de Deus nos diz assim nessa noite, na parábola das 10 virgens, a palavra do Senhor está dizendo que o reino do céu é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E nós vemos, que a palavra do Senhor diz que aquelas 10 virgens, elas estavam esperando o noivo. E o noivo demorou um pouco, para chegar. Ele atrasou e elas se adormeceram. E quando o noivo chegou, 5 virgens que eram prudentes se despertaram, porque elas estavam preparadas. Estava com as lâmpadas e o azeite. Mas as imprudentes, as 5 imprudentes, elas estavam só com as lâmpadas, mas não tinham azeite. E quando o noivo chegou, elas pediram, as prudentes, emprestado o azeite. Mas elas não poderiam emprestar, diz, vai e compra. Enquanto elas foram comprar o azeite, o noivo fechou as portas. Então, essa parábola é um despertamento, para que nós sempre podemos estarmos preparados com as lâmpadas e o azeite. Porque se estiver as lâmpadas e não tiver o azeite, e voltarem, para procurar o azeite, não vai encontrar mais o noivo. E nós devemos, a palavra de Deus nos traz um despertamento nessa noite. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Todas prepararam as suas lâmpadas, mas nem todas tinham azeite. Então isso é muito importante, porque a lâmpada sem um azeite, ela não tem vida, não tem luz, E nós devemos não ter somente as lâmpadas, mas também ter o azeite. Então a palavra de Deus, ela significa, o azeite que é derramado sobre as nossas vidas. E nós vemos que as 5 imprudentes, elas são reconhecidas como loucas. Por que elas são reconhecidas como loucas? É porque elas tinham a lâmpada, mas se adormeceram. E não buscaram, não receberam o azeite. E por isso elas eram imprudentes e elas perderam o reino de Deus. A palavra do Senhor, ela continua nos falando que quando elas foram comprar, o azeite, chegou o esposo. As que estavam preparadas entraram com o noivo. E as loucas que não tinham se preparado,
o noivo fechou a porta e elas ficaram. Então, isso significa a volta de Cristo, que é o noivo. Né? Aquelas que não estiver preparada, o noivo vai vir e quando ele fechar a porta, né, não vai ter mais solução. Mas quanto à vida, a esperança. Né? Enquanto o noivo não volta, nós estamos aqui na disposição para buscar o poder de Deus, buscar encher nossas lâmpadas do azeite, da unção de Deus, né, para que nós possamos estar despertado para quando a trombeta tocar, né, nós ser as 5 virgens prudentes. Né, que aquelas que estiver imprudente não vai ver, não vai ouvir o toque da trombeta. Não é diferente dos dias de hoje, a palavra de Deus está se cumprindo essa profecia. Né, nós já estamos ouvindo, vendo os sinais, mas muitos ainda não estão vendo, muitos ainda estão indispersos como as virgens loucas. Mas que este vídeo, ao chegar até você, essa live, né, venha ser um grande despertamento para a sua vida, através desse canal, a qual o Senhor Deus, o Espírito Santo, colocou no coração do pastor Gilmar. Né, porque a palavra diz, ide pregai o meu evangelho sobre todas as nações. Então, a nossa alegria está no Senhor, a nossa força está no Senhor. Que tudo pode nas nossas vidas. E você que nessa noite está ouvindo essa palavra, abre o seu coração, desperta na presença de Deus. Que essa palavra possa falar no teu coração nesta noite. Porque a nossa alegria é ministrar a palavra do Senhor, é ser como as 5 virgens prudentes. Amém. E que nós possamos ser vigilantes, porque nós não sabemos o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amém, verdade. Pastor Gilmar? Amém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém. E todos os seus seguidores. Amém, amém. Amém. Uma boa noite. Amém, evangelista Luzia Leão. Trouxe essa mensagem que tão linda, tão maravilhosa aos nossos corações. E evangelista Luzia Leão, eu fazendo uma reflexão nessa mensagem da palavra de Deus, sobre a parábola das 10 virgens, a gente faz uma reflexão, evangelista. Sim. Luzia Leão. Não é tempo mais de brincar de ser crente, né? Sim. Não é tempo mais de brincar de ser crente. A gente tem que ser crente de verdade. Porque quando nós meditamos nessa parábola das 10 virgens, aquelas 5 que era prudente, elas tinham compromisso com a palavra, né? Sim. Tinham compromisso com a palavra de Deus. Elas não brincavam de ser crente. Mas as outras 5, que eram as loucas, elas estavam na igreja todo dia, né, evangelista Leão? Isso, evangelista Leão. Só que elas estavam na igreja todos os dias, mas queria fazer as coisas para Deus do jeito dela. Do jeito dela. Não queria fazer da forma que era para agradar a palavra de Deus. Isso, pastor João. Então, essa mensagem, quando nós falamos um pouco sobre a parábola das 10 virgens, essa mensagem é um despertamento para todos nós, né? Cada dia ter mais compromisso com a palavra de Deus e ser vigilante, né? Ser vigilante, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Por isso, amados, queridos irmãos, é tempo de andar preparado. Andar preparado, andar com as suas lâmpadas acesas. Né, evangelista? Isso, a palavra do Senhor nos diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Né? É verdade. Evangelista Luzia Leão, foi um prazer enorme ter a senhora aqui no canal Tudo Top Vitória. Eu creio que a senhora vai vir mais vezes aqui para estar junto comigo, falando mais e mais da palavra do Senhor. E queria a senhora dar as suas considerações finais, né? Em seguida, só tem a liberdade também
de deixar o seu telefone para os irmãos que está diante da obra, né? Sentir o coração, quiser agendar a senhora, né? Isso. E que possa entrar em contato com a senhora. Deixo a senhora evangelista Luzia Leão para dar suas considerações finais. Eu quero deixar meu abraço a todos os seguidores, né? Que está nos ouvindo, né? Creio que vai continuar seguindo o canal, né? Do pastor Gilmar, né? Que o Espírito Santo de Deus venha, né? Abençoar grandemente a vida de cada um de vocês, né? Porque o Senhor, Ele quer nos sarar, nos curar, nos libertar, né? Essa é a obra perfeita do Espírito Santo. Amém. Então, eu deixo o meu abraço para todos vocês. E o meu número para contato é 94 9661 7189. Amém. Que Deus abençoe, missionária, evangelista Luzia Leão. Que Deus lhe abençoe grandemente. Amém. Amém, pastor Gilmar.